Oi, alunos! Espero que todos estejam com muita saúde. Eu, Wesley, aqui falando com vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre processo penal, né, na disciplina e na unidade 3 que nós estamos estudando, que é a unidade a respeito das questões e processos incidentes. E o procedimento incidente que nós vamos trabalhar hoje é o conflito de jurisdição ou conflito de competência, né? Na verdade, a nomenclatura jurisdição ou competência às vezes é aplicada aqui de maneira equívoca, ou seja, uma coisa pela outra. O importante é saber que uma parte significativa da jurisprudência e da doutrina não vê sentido em tratar de uma forma ou de outra, quer dizer, não encontra aí um sentido, vamos dizer assim, para haver uma distinção de tratamento. Obviamente que vocês já sabem a essa altura que jurisdição é um poder estatal de dirimir conflitos e que a competência é um feixe de atribuições dentro desse contexto. Então, enquanto o poder é o poder jurisdicional, a medida desse poder é chamada de competência. De todo modo, para esse caso que nós estamos analisando aqui, tratar de uma forma ou de outra não vai fazer muita diferença, porque nós vamos ter apenas um tipo de procedimento. A propósito, esse procedimento é tratado no Código de Processo Penal a partir do artigo 115, né? 115, 116 e 117. Tá? Então, toda vez que um juiz, ou mais de um juiz, né? Na verdade, dois ou mais juízes se entendem competentes para julgar um determinado caso, ou eles recusam essa competência, nós vamos estar diante do que se chama de conflito de competência ou conflito de jurisdição. Tá certo? Sendo necessário aí a instauração de um incidente através do qual se possa resolver esse eventual conflito. Tá ok? Bom, da explicação que eu dei aqui, né, que seria mais ou menos uma explicação conceitual sobre o que significa o conflito de jurisdição ou de competência, você já pode saber que existem duas espécies desse tipo de instituto. O conflito positivo, quando dois ou mais juízes se dão por competência para processar e julgar um determinado caso, e o conflito negativo, quando dois ou mais juízes se entendem incompetentes para apreciar aquele determinado caso, tá certo? Os dois conflitos podem ser resolvidos segundo o mesmo procedimento. Evidentemente que, no caso do conflito negativo, o processo, porque nenhum juiz se habilita a dar sequência a ele ou a julgar o caso, fica em marcha de espera. No conflito positivo, é possível que se suspenda o andamento do processo para evitar uma maior dificuldade, mas não é obrigatória a suspensão do processo nesse caso. Tá ok? Então, positivo, pode haver suspensão do andamento do processo. Negativo, por óbvio, né? Não haverá andamento da marcha do processo, porque não haverá juiz predisposto a executar nenhuma ação ou nenhuma atitude, nenhum ato decisório naquele procedimento. Beleza? Então, guarda aí as duas espécies de conflito de jurisdição ou de conflito de competência. Como eu já disse, empregar uma expressão pela outra nesse caso não vai trazer nenhuma dificuldade para vocês. Bom, entendidas as espécies, é necessário você entender como é que funciona o procedimento para a solução desse tipo de conflito. Na verdade, o conflito de jurisdição pode ser iniciado, né, ou o tratamento dele pode ser iniciado por representação da própria autoridade que se entende competente ou incompetente para julgar o caso, ou por manifestação das partes. Normalmente o conflito de competência negativo corre nos próprios autos, enquanto que o positivo forma um processo ou um procedimento apartado, né? É bom lembrar que essa espécie de conflito é dirimida por um tribunal, mas evidentemente que é possível que um juiz se dê por incompetente, que essa incompetência seja objeto de uma exceção, que nós já vimos em aulas passadas, e que, havendo o reconhecimento da exceção ou havendo a manifestação espontânea de um juiz se dando por incompetente, esse processo é remetido a um outro juiz que, se acolher a competência, então dará seguimento ao feito, né? Aí nós não estamos tratando de conflito. Alguém disse que não é competente, outra pessoa assumiu a competência, o processo segue naturalmente no juízo para onde ele for destinado. Ok? Então, exceção é possível, nós já vimos. A manifestação espontânea por parte da autoridade da sua incompetência também é possível. Lembra que nessas duas hipóteses, tanto uma incompetência reconhecida através do julgamento procedente de uma exceção, quanto da incompetência reconhecida de ofício,
Eventual recurso que você queira manifestar será manifestado através do que a gente chama de recurso no sentido estrito, que está previsto no artigo 581 do Código de Processo Penal. É o famoso RESE, né? A gente usa essa sigla aí quando está escrevendo ou estudando sobre o tema, tá? Nos dois casos à parte. Em relação ao conflito de jurisdição, uma vez provocada a sua instauração, é possível que o tribunal competente para apreciá-lo requisite informações das autoridades. Eventualmente, essas informações podem demandar algum tipo de diligência, então o relator do procedimento deverá produzir essas diligências. Produzidas essas diligências ou não sendo elas úteis, será ouvido o Ministério Público, que atua perante o tribunal responsável por dirimir o conflito, e finalmente será feito então o julgamento na primeira sessão disponível após a chegada então do parecer ministerial. Ok? Procedimento relativamente simples, lembrando que como se trata de conflito de jurisdição, esse procedimento é julgado sempre num tribunal. A questão importante, muitas vezes para prova, né, para concurso, essas coisas assim, é você entender quais são os tribunais competentes para analisar o quê. Evidentemente que o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal dirime conflitos de jurisdição entre juízes que estão vinculados a esse tribunal. Também é importante dizer que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e hoje também do STJ, o conflito de jurisdição entre juiz de juizado e juiz de vara comum, vinculado a um mesmo tribunal por óbvio, é dirimido perante esse tribunal. Então, suponha aqui que a terceira vara federal recuse julgar um determinado fato por entender que a competência é da vara comum federal, por exemplo. E que o juiz da vara federal, ao receber esse processo, entenda que não é competente. Esse juiz, espontaneamente, né, através de uma representação, encaminhará os autos ao tribunal que fará, então, a solução do eventual conflito. Tá? Tranquilo, fácil. Pode ser que a parte mesmo provoque essa, como eu já tinha dito para vocês, essa remessa dos autos até o tribunal, no nosso caso aqui, no Tribunal Regional Federal, se for na Justiça Estadual, ao Tribunal de Justiça. Tá? Então, juízes vinculados ao mesmo tribunal, eventuais conflitos decididos pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional Federal. Agora, se você tem conflito entre juízes vinculados a tribunais diversos, por exemplo, um determinado juiz de Belo Horizonte diz que não é competente para julgar o processo porque a consumação do delito se deu em São Paulo, encaminha para o local de consumação. E o juiz de São Paulo, por algum motivo, entende que não é competente. Nesse caso, a solução do conflito não é feita por nenhum tribunal intermediário, vai ser feita pelo STJ. Tá? Então, o STJ é responsável por dirimir conflitos de jurisdição entre juízes vinculados a tribunais diversos ou entre tribunais intermediários, um conflito de jurisdição entre tribunais intermediários, ou entre um tribunal intermediário e um juiz que não é vinculado a esse mesmo tribunal, por óbvio. Né? Lembrando que se acontece um eventual conflito entre a primeira instância e a instância seguinte, no caso a segunda instância, suponha que se haja uma dúvida entre existir ou não foro prerrogativa de função num determinado caso, não se trata aí de um conflito de jurisdição propriamente dito, e é claro que isso se resolve no plano hierárquico pelo próprio Tribunal de Justiça ou pelo próprio Tribunal Regional Federal. Tá? Bom, então o STJ julga conflitos ou dirime conflitos de jurisdição entre juízes vinculados a tribunais diversos, entre tribunais intermediários, obviamente de um estado ou de outro estado, de uma região ou de outra região, ou entre um tribunal e um juiz de primeira instância, não vinculado a ele próprio. Tá bom? O STF, por seu turno, dirime conflitos de jurisdição entre tribunais superiores, entre o STJ e qualquer tribunal superior, na verdade, entre o STJ e qualquer tribunal, e, é claro, em situações menos visíveis, né, que não aparecem com tanta frequência, entre tribunais superiores diversos, tá certo? Se porventura houver um conflito de jurisdição, que é muito raro,
entre um juiz de primeira instância e um tribunal superior, por óbvio que ou entre um tribunal intermediário e um tribunal superior, por óbvio que também esse conflito é resolvido pelo STF, tá certo? Então é bom a gente ficar aí, ter em mente, né, quando a gente vai estudar conflito de jurisdição, formar lá um quadrinho, uma tabelinha sobre quem é responsável por dirimir conflito entre diversas autoridades, tá? Para isso você pode ficar tranquilo, é só você examinar artigo 108 da Constituição, artigo 96 da Constituição, que trata o primeiro dos tribunais regionais federais e do segundo dos tribunais de justiça. Também analisar artigos 102 e 105. 102, competências do Supremo Tribunal Federal, 105, competências do Superior Tribunal de Justiça. Beleza? Então, esse é o nosso resumozinho, essa é a nossa conversa sobre esse incidente chamado conflito de jurisdição. Beleza? Bom, existe também uma problemática que envolve autoridades que não são do Poder Judiciário, que nós chamamos de conflito de atribuição. O que interessa para o processo penal em relação a conflitos de atribuição é analisar a questão de membros do Ministério Público, de Ministério Público diverso, ou do Ministério Estadual, Ministério Público Federal, ou de membros de ministérios públicos vinculados a estados, né, de estados diferentes. Quem é que resolveria eventual conflito? Suponha, o promotor de justiça de São Paulo não oferece uma denúncia por entender que não tem atribuição, declina de uma determinada investigação. Mesma coisa acontece com o promotor de Minas Gerais. Vamos imaginar que não seja o caso aí de propor uma ação penal privada, por algum motivo qualquer, né? Ou por outro lado, que aliás é o que parece ser mais comum, né? Os membros do Ministério Público de vários estados, né? Ou federal, estadual, queiram apurar, queiram analisar determinados eventos, ou seja, um conflito positivo, né, de atribuições. Quem é que vai resolver isso? Bom, depois de abrirem-se diversas correntes, o Supremo Tribunal Federal resolveu essa questão, entendendo que é competente para dirimir conflito de atribuição entre procurador da República, membro do Ministério Público Federal, e promotor de justiça, membro do Ministério Público do Estado, ou procurador-geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União. Então, se houver esse tipo de conflito de atribuições aí, o processo tem que ser encaminhado ao Procurador-Geral da República para que ele diga se é o Ministério Público Estadual ou se é o Ministério Público Federal que vai propor a denúncia ou efetuar a investigação. Tá? Isso, em relação ao que vem prevalecendo na doutrina, tanto faz se for um conflito entre membros de Ministério Público diversos, estaduais, mas de vários estados, ou de membro do Ministério Público Estadual para Ministério Público Federal, tá? Sempre o Procurador-Geral da República. Já houve época em que essa situação era chamada de conflito virtual de jurisdição e dirimida pelo STJ. Houve época que o Supremo Tribunal Federal entendeu que ele próprio era competente para fazer essa análise, na medida em que havia aí uma espécie de conflito federativo, mas atualmente a jurisprudência determina que seja resolvido o conflito pelo Procurador-Geral da República, tá bom? Então esse seria nosso fechamento aí, né, para essa questão relacionada ao chamado conflito de jurisdição. Espero que vocês consigam acompanhar, né, essa minha fala, fazendo as suas anotações, e certamente vocês terão acesso a materiais específicos, né, inclusive nos livros que nós estamos estudando lá no curso da Fadivale, tá ok? Abraço para vocês, muita saúde, limpem bem as mãos, né, e vamos nos manter aí, na medida do possível, em casa, sem causar lesão para outras pessoas. Um abraço para todos aí, nos vemos em breve.